Boa tarde! Você vai ver nesta quarta-feira no NT Sul. Brasil está entre os países onde mais nascem bebês por cesariana. OMS e Ministério da Saúde combatem prática e incentivam um parto normal. ONG Matilha se organiza em Cachoeira do Sul para apoiar ações de defesa e assistência aos animais. Principal voz da causa, a vereadora porto-alegrense Lourdes Spreng, ajuda a traçar rumos para a instituição. Câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens no Brasil. Mas qual é o motivo da alta incidência da doença? Médico urologista traz informações importantes sobre este tipo de câncer. E ainda, a dificuldade para interpretar textos pode prejudicar o desenvolvimento pessoal e profissional. Mas há um remédio simples para o problema: a leitura. Hoje é quarta-feira, 22 de abril, e você confere essas e outras informações a partir de agora no NT Sul. Olá, tudo bem? Em 19 de abril, tivemos a passagem do Dia do Índio. A data foi celebrada pela tribo Charrua, de uma aldeia que fica na zona rural da Lomba do Pinheiro, na divisa de Porto Alegre com Viamão, região metropolitana. Danças e pratos típicos não faltaram na celebração ao ar livre ocorrida na tarde de sábado. Para Maria do Carmo Aquabe, a primeira cacica charrua do Rio Grande do Sul, esse tipo de festejo é importante por ser uma forma de preservar a cultura e os costumes da tribo. Quando chega Dia do Índio, que é um dia pacífico, que Dia do Índio vocês sabem, né? Que é todo dia, todos os minutos, mas é importante um dia pacífico, como a lei fez. O importante é fazer o pão típico, cada etnia, né? Por exemplo, os caigangue tem o pão típico deles lá, a bebida típica da forma deles. Os guarani tem da forma dele, meu povo charrua tem. Isso é importante. Cada índio, cada etnia preservar sua cultura para que não morra, já que o índio é pouco mesmo dentro do Rio Grande do Sul, dentro do Brasil. 11 famílias moram na aldeia Polidoro. São cerca de 50 pessoas que ocupam 17 de uma área total de 40 hectares. Elas sobrevivem de doações e da produção de alguns alimentos. Artefatos produzidos numa pequena oficina de artesanato e comercializados em feiras estaduais permitem a obtenção de uma renda extra. Apesar dos problemas, a aldeia é motivo de orgulho para a cacica Aquabe. A gente levou 6, 7 anos para fazer acontecer a fistutura, né? Que vocês estão vendo, tá bonito aí. Pode ver, já temos fios, já temos os postes, né? E tá saindo a fistutura para depois vir as 9 casas para o povo charrua. Os charrua foram os primeiros habitantes dos Pampas Gaúchos, mas chegaram a ser considerados extintos por mais de 170 anos. Em 2007, a FUNAI, a Fundação Nacional do Índio, voltou a reconhecer a etnia. Existem mais de 400 charrua no estado atualmente, em municípios como Santo Ângelo, São Miguel das Missões e Porto Alegre. O Brasil está entre os países onde mais nascem bebês por cesariana, uma realidade combatida pela Organização Mundial da Saúde e também pelo Ministério da Saúde. Os dados do Ministério da Saúde dizem que a média de cesáreas no Brasil é de 84% na rede privada e 40% na rede pública. Já uma pesquisa da Fundação Oswaldo Cruz amplia esses índices, 89% na rede privada e 52% de cesáreas na rede pública. São índices bem além dos 15% recomendados pela Organização Mundial da Saúde. Por isso, a cesárea só deve ocorrer em situações especiais que coloquem em risco a saúde da mãe e do bebê. Senão, a prioridade deve ser o parto normal. Quando há uma cesariana, a gente sempre tem mais riscos por ter que fazer uma anestesia, um corte, sangra mais, tem que levar pontos. E com isso a gente teria que ter um cuidado muito maior de pós-operatório, de cuidados especiais, que a paciente tem que se cuidar bem mais. No parto vaginal nós temos, digamos assim, a natureza agindo.
Quando tudo está correndo bem e a paciente tem condições de ter partos normais, nós podemos dizer que isso é o que se chama de parto normal. Por que o parto normal? Porque a via de fato de parto é o parto vaginal. Então, eu tenho muito medo. E muito medo da dor, eu acho que realmente é o motivo que levam as mães hoje em dia a optar mais pela cesárea, é o medo da dor. A Patrícia, com certeza, representa o pensamento de muitas mulheres. Desde que se descobriu grávida, ela já sabia que queria ter parto por cesárea. E o Pedro ajudou na tarefa. Nas últimas semanas, ele sentou. Eu sempre pensei que eu queria ter cesárea pelo medo que eu tenho da dor que a mulher pode sentir na hora do parto normal. Mas ficou certo mesmo que teria que ser uma cesárea por volta do 6º mês de gestação, quando ele já estava pronto para nascer, e que ele virou e sentou. Aí a doutora disse que seria mais difícil, porque dificilmente ele ia virar para nascer de parto normal. Então aí já começou a se pensar na cesárea, e isso já se sabia que mais perto, mas só uma semana antes realmente é que ela marcou, não, agora vai ter que ser uma cesárea. Ela e o marido Robson planejam mais um bebê para daqui a 2 anos. E agora, com mais convicção ainda, ela já sabe que tipo de parto quer ter. Como foi muito tranquila a cesárea, eu acho que eu vou novamente optar por cesárea, a não ser que aconteça de eu chegar no hospital já e o bebê nascendo, que aí não tenho o que fazer. Mas hoje eu diria que eu opto novamente por uma cesárea. Situação diferente ocorre com a Elisiane. Desde o início da gravidez, ela desejou ter parto normal. Mas devido a problemas de pressão, teve que ganhar a Alice, hoje com 4 meses, por cesariana. Desde o início eu queria que fosse um parto normal pela recuperação, que é tanto melhor para o bebê quanto para a mãe, né? A recuperação. Mesmo assim, tu pensa no próximo filho em tentar ainda o parto normal? Com certeza, com certeza. Porque pesquisas científicas comprovam, né, de que é muito ideal, assim, né, que seja feito um parto normal para o laço também familiar, né, do filho com a mãe, e da recuperação é sempre melhor. A obstetra confirma que muitas clientes, por comodidade, previsibilidade e principalmente por medo de sentir dor, já chegam ao consultório convictas de que querem uma cesárea. A paciente, na grande maioria das vezes, já nos vem com essa ideia pré-montada na sua cabecinha. Então, a gente, como médico, tem a obrigação de explicar quais são os riscos de parto normal e os riscos de cesárea. Como a cesárea é um parto cirúrgico, onde eu acabei de falar que tem todos os riscos de uma cirurgia, a gente sempre procura explicar para a paciente que o melhor é o parto normal, se ela está dentro das definições de normalidade, como eu acabei de falar. Eu vou conversar agora com a Vera Lúcia. Ela tem hoje 56 anos de idade e teve o primeiro parto aos 17 anos. Lúcia, quando tu tinha 17 anos, no teu primeiro parto, teu primeiro filho, tu pensou em que tipo de parto tu gostaria de ter? Normal. É? Parto normal, porque na época a gente não tinha muita relação com esses negócios de cesárea, nem imaginava, né? Então, foi parto normal, e a mais velha também foi em parto normal, e aí por aí por diante começou a vir todos em parto normal. E sempre foi tranquilo para ti? Sempre foi tranquilo, sempre fui muito bem atendida no HCB, nunca tive problema com nada. Até hoje eu procuro o HCB para os meus filhos, para minhas filhas, tudo. A Lúcia teve 8 partos, sendo 2 filhos homens e 6 mulheres. E quando as filhas engravidam, a recomendação dela é uma só. Eu recomendo para minhas filhas, recomendo para todos que ir fazer um parto, fazer normal. Porque a cesárea eu acho que trouxe problema para alguma filha minha, principalmente para a mais velha, trouxe problema. Então eu prefiro sempre o parto normal, e quando elas vão para o hospital eu já torço que seja o parto normal. É melhor? É muito melhor, toda a vida. A recuperação depois? Sempre foi normal, a recuperação sempre, graças a Deus, tanto para mim como para elas também foi normal. O parto normal, como o próprio nome diz, que ele seria o parto realmente natural.
ele é preconizado pela Organização Mundial da Saúde justamente pela menor quantidade de riscos que oferece tanto a mãe quanto ao bebê. Se, como eu falei anteriormente, tudo estiver correto para um parto normal, no qual a gente não tenha riscos para a mãe ou para o bebê, as facilidades que o próprio parto normal oferecem no sentido de um melhor pós-operatório, para a mãe cuidar do bebê posteriormente. O nenê já nasce com todo o processo. O parto normal ele é bom para o bebê, porque o pulmãozinho do nenê é massageado durante o trabalho de parto. Quando ele nasce, ele respira com mais facilidade. Ele vai nascer na hora certa, no tempo certo, onde tudo está perfeito naquela mãe para que ele nasça. Então, pelo certo, nós devemos aguardar o seu tempo para um parto normal. Veja a seguir, câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens no Brasil. Mas qual é o motivo da alta incidência da doença? Depois do intervalo, o médico urologista traz informações importantes sobre este tipo de câncer. E no negócios, veja como criar produtos que satisfaçam o consumidor e superem o concorrente. O NT Sul volta já. O azul de um litoral com mais de 7.000 quilômetros de extensão. O verde de uma inestimável riqueza em biodiversidade. E o amarelo da quinta maior economia do mundo. Esse é o Brasil, aquele que foi descoberto em 1500 pelos portugueses. Mas e você, concorda com essa história? Na Educação dessa semana, vamos falar sobre o descobrimento do Brasil pela visão de quem estuda o assunto. Nossa sala de aula é aqui, na TV Novo Tempo. Adra, transformando o mundo, uma vida de cada vez. Você sabe que cada consultório de família é feito com muito carinho para você. Cada assunto, cada convidado. E esta semana os convidados foram então de excelência. Arautos do Rei, aqui no sofá do Consultório de Família. Que prazer, lançando o mais novo DVD, O Tempo de Deus. Mas ainda falaram de família, contaram como eles fazem para serem românticos, cuidar da família, da esposa, a cada volta de viagem, como ser o sacerdote da casa. Enfim, muitos conselhos do Arautos do Rei para você. E a cada semana, você sabe, um novo assunto, um novo tema, toda terça-feira às 9 da noite. E eu te espero. A próstata é uma pequena glândula que só o homem possui e que se localiza na parte baixa do abdômen. No Brasil, o câncer nesse pequeno órgão, é o segundo mais comum entre os homens. O urologista Tadeu Gomes explica agora o porquê da alta incidência do câncer de próstata e os principais cuidados com essa glândula. Doutor, por que se fala tanto em câncer de próstata nos últimos tempos? É sempre importante falar sobre câncer de próstata pela alta prevalência e pela alta incidência dessa doença. Em 2012, o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, identificou 60.180 casos novos de câncer. Isso equivale a 62 casos novos a cada 100 mil pessoas. 100 mil
homens, precisamente. Se nós transportarmos de uma maneira simples e linear para Cachoeiro do Sul, isso equivale a dizer que nós teremos aproximadamente 30 casos novos de câncer de próstata por ano em nossa cidade. E por que os homens ainda resistem tanto a detectarem precocemente, a procurarem um recurso? Felizmente isso também está mudando, tá? O acesso ao consultório do urologista tem sido muito frequente. Antigamente os homens tinham preconceito pelo tipo de exame necessário, mas hoje isso está mudando, né? E esse é um fator que nós devemos comemorar. Felizmente, embora a gravidade da doença, felizmente nem todos os pacientes com câncer de próstata vão morrer, tá? Mas ele tem uma alta mortalidade. O INCA estima que para os tumores de baixo grau histológico, aqueles menos agressivos, que têm um comportamento indolente, um crescimento lento, haverão em torno de 6 mortes a cada 1.000 homens acometidos. Enquanto aqueles tumores mais agressivos, com alto grau histológico, estima-se em 121 mortes a cada 1.000 pessoas acometidas. Isso significa que nós devemos adotar ações muito fortes no sentido de neutralizar ou mesmo reduzir o impacto que essas doenças causam na pessoa e na família. E que ações são essas? Bom, primeira coisa assim, é a visita ao urologista no momento certo. Segundo a Associação Americana de Urologia e a Sociedade Brasileira de Urologia, o homem deve começar a fazer as suas visitas ao urologista a partir dos 50 anos. Mas tem alguns detalhes que são importantes a gente observar. Por exemplo, fatores de risco, a história familiar. Quem não tem história familiar nenhuma, nós dizemos que essa pessoa tem o fator risco 1. Se ela tem um parente de primeiro grau na família, esse risco já aumenta em 2 vezes, seja um pai, seja um irmão. Se ele tiver 2 parentes de primeiro grau que já tenham tido a doença, esse risco aumenta em 5 vezes. Então, primeira coisa, quem tem história familiar na família deve começar aos 45. Outro fator de risco relacionado à raça. As pessoas de raça negra têm maior possibilidade de ter câncer. Então, essas pessoas têm que começar também aos 45 anos. E aquelas pessoas que têm tudo isso daí aos 40 anos. Recomenda-se que o primeiro exame pode ser feito aos 40 anos, o exame de sangue. Somente o exame de sangue, que servirá como parâmetro inicial para acompanhamento futuro. O desafio, então, é identificar quais homens terão câncer de próstata para instituirmos tratamentos adequados, buscando sempre minimizar o efeito dessa doença, não só no paciente, como na família também. Visto que é uma doença de crescimento longo e tem uma sobrevida normalmente longa e com impactos tardios que afetam toda a família, pela sua importância. A detecção precoce é uma garantia de um tratamento mais efetivo? Sem dúvida nenhuma, sim. Eu diria mais, a única chance de cura que a pessoa tem é fazer uma detecção precoce. Nesse sentido, até é mais adequado falarmos não em prevenção, e sim em exames de detecção precoce. Esse deveria ser o termo utilizado. Não prevenimos a doença dessa maneira. Nós identificamos precocemente, tratamos adequadamente e isso permite cura. A sobrevida sem tratamento de um câncer de próstata de baixo grau, ela tem em torno de 8 a 10 anos. Com o tratamento adequado, nós esperamos que essa sobrevida ultrapasse 15 anos para os tumores de baixo grau. Os tumores de alto grau precisam de um tratamento mais agressivo um pouquinho e nós provavelmente não vamos conseguir a mesma sobrevida, especialmente
principalmente se a identificação, a detecção não for muito precoce. Então, a precocidade, o quanto antes identificar, melhor. Muitas vezes as pessoas perguntam, mas quais são os sintomas da próstata? Eu diria que isso não importa, porque a descoberta do câncer da próstata não deve ser baseada em sintomas. A visita ao especialista, ao urologista, ao clínico, deve ser feita já a partir de 45, 50 anos, como foi dito, e de preferência que não esteja sentindo nada. Convém lembrar aqui que nessa idade, a maioria dos sintomas relacionados à próstata é devido a uma outra condição benigna, que é a hipertrofia prostática benigna. Que, de alguma forma, essa doença, ela causando sintomas, obriga o paciente a vir ao médico. Aproveita-se com isso, então, verificar a questão do câncer, se tem ou não. Os exames utilizados são dois. É o toque retal e o PSA. O toque retal ele é muito fácil de ser feito. O urologista consegue com muita tranquilidade, com muita facilidade, notar um nódulo canceroso, que ele, pelo toque retal, a sensibilidade do urologista permite isso daí. O outro exame, que é o exame de sangue, chamado exame de sangue da próstata, que é o PSA. O PSA é uma proteína produzida na próstata, portanto o PSA ele é específico da próstata, mas ele não é específico do câncer da próstata. Muitas doenças fazem o PSA alterar, por exemplo, prostatite, que é a inflamação da próstata, a própria doença benigna, a hipertrofia prostática benigna, cálculos de próstata, a ejaculação pode fazer o PSA alterar, passagem de sonda, ou seja, são várias as condições que podem fazer o PSA alterar. Então, o PSA, quando está alto, não significa câncer. Significa que alguma coisa está acontecendo naquela próstata e que, dentro dessas causas, uma delas é o tumor da próstata. Por isso ele não é exame 100% seguro ou indicativo de câncer? Não, ele é, assim como o toque retal, um exame para se suspeitar do câncer da próstata. O diagnóstico definitivo é feito mediante biópsia. Essa biópsia ela é feita com a utilização de uma ecografia, de um ultrassom transretal, onde se retira, em média, 12 fragmentos. A próstata ela é mapeada e retirado fragmentos de todas as partes da próstata. Quando esse exame vem positivo, aí sim, o diagnóstico está definido. E aí o próximo passo é avaliar a extensão da doença, se ela está confinada, restrita à próstata ou se já tem ramificações. Quando ela é identificada precocemente, o PSA é baixo e o toque retal não identifica um nódulo, normalmente a doença é inicial e permite a cura. Então, por isso, insisto sempre, começar a verificação muito antes de ter sintomas. 45, 50 anos. Uma vez feito o diagnóstico, confirmado o diagnóstico pela biópsia e feito o estadiamento, o tratamento. O tratamento nós temos 3 formas, que isso vai depender basicamente da idade da pessoa e das condições clínicas da pessoa. Mas de um modo geral, cirurgia, a cirurgia radical, onde se retira toda a próstata e seu envoltório, a radioterapia e a hormonioterapia. E, inclusive, elas podem ser usadas em sequência ou se faz uma cirurgia e se aguarda com verificações anuais se houver um escape do PSA, que aí, nesse caso, ele é definitivo no sentido de mostrar que se houve sucesso ou não do tratamento, e mais tarde, se houver necessidade, pode-se instituir tratamento com hormônios. Sobre a prevenção, não existe uma prevenção absoluta. O que nós podemos recomendar é que estudos demonstram que pessoas de hábitos saudáveis, e isso se aplica não só ao câncer de próstata, mas muitos outros tipos de câncer, como estômago, laringe, intestino, pulmão,
onde hábitos saudáveis como não fumar, não engordar, manter a atividade física, alimentação adequada, com muitas fibras, com muitos vegetais, isso tudo leva à proteção do homem contra o câncer de próstata. E é isso que nós recomendamos. Vida saudável. O marketing é um conjunto de atividades que envolvem o processo de criação, planejamento e desenvolvimento de produtos ou serviços que satisfaçam as necessidades do consumidor e também de estratégias de comunicação e vendas que superem a concorrência. Esse é o assunto de hoje no quadro Negócios. Boa tarde, Darcy. Boa tarde, pessoal. Estamos hoje aqui para falar de um assunto muito interessante, um assunto que com certeza daqui para frente vai tirar o sono de muito empresário e de muito empreendedor. É a questão do marketing. O que é esse marketing? Todos falam, a gente comenta, e uns falam e falam com outros, que o Brasil vai entrar num período de uma crise, de um pouco de recessão, aquela coisa. Como já vimos falar, crise sempre se teve e sempre vai ter. Mas nós vamos entrar num período de recessão em alguma coisa. E nesse período nós vamos ter que realmente começar a testar aquilo que a gente tem de melhor. O que nós realmente temos condições de vender? O que nós queremos vender? Então, para isso, nós temos que começarmos a usar o marketing. Mas o que é esse marketing? Muitos confundem o marketing, ao natural, com a questão da publicidade e propaganda. Não, é errôneo essa classificação, essa comparação. Marketing não é publicidade e propaganda. Marketing é o quê? É simplesmente um ato de analisarmos o mercado e vermos esse mercado em movimento. Se nós puxarmos pela origem da palavra, mark significa mercado e marketing significa mercado em movimento. E se nós puxarmos ele um pouco mais atrás ainda, vamos descobrir que esta palavra marketing, ela vem de uma origem da palavra que significa troca. Então, o marketing é uma troca pelaquela situação de satisfação das necessidades do cliente. A publicidade e a propaganda, elas entram como uma ferramenta de podermos utilizar o marketing. Marketing, pessoal, ele é estratégico. Marketing é a parte estratégica da empresa que vai trabalhar a maneira, o jeito, o estilo de como satisfazer uma necessidade de um cliente teu. Então, nós temos que fazer o quê? Esta troca. E esta troca, que vem a ser o marketing do nosso produto pela satisfação das necessidades que o cliente que consome ele se torna uma coisa bastante difícil. Por quê? Porque, em primeiro lugar, empresas gastam horrores em marketing. Por curiosidade, tu sabia que, em média, uma empresa gasta somente 2% do seu faturamento em marketing? Por quê? Porque o marketing é estratégico. Marketing não é propaganda. Aqueles que acham que fazer a propaganda dá certo e que marketing é só propaganda, eu deixo uma pergunta no ar. Qual dos meios de comunicação que tu usa hoje na tua empresa que realmente trazem retorno para a tua empresa? Tu sabe medir isso? Tu sabe dizer que tal meio de comunicação ou tal te dá tanto de retorno? Já experimentou medir isso? Ou eu gasto a propaganda apenas por gastar, para dizer que estou colocando a propaganda, que tenho propaganda no ar? Mas essa propaganda, que é uma das ferramentas do marketing, ela está fazendo da maneira certa? Então vamos pegar, e se nós citarmos isso, vamos pegar vários exemplos que tem por ali. Pegar esses setores todos e ver, é analisar esse marketing em movimento. Vamos pegar algumas coisas do estilo assim. As empresas, elas estão sofrendo algumas alterações no seu produto. Quantos produtos já andaram mudando? A minha empresa está acompanhando esse desenvolvimento, esta mudança desse produto, ou nós estamos tendo exatamente o quê? A mesma coisa de 20, 30 anos atrás. Faço diferente? Todos os mercados têm oportunidades e esta oportunidade ela se encontra sempre dentro do marketing. Ou seja, se eu praticar marketing na minha empresa, significa que eu estou acompanhando o meu mercado e vou usar de estratégias para que realmente eu atinja a satisfação do meu cliente. Uma das estratégias mais comuns utilizadas é perguntar para o seu cliente o que realmente ele precisa e o que ele acha no teu produto. Lembramos sempre que não é o meu produto do jeito que eu gosto, é o produto como o cliente gosta. Se esse cliente gostar do produto, bom,
Então eu começo a ter estratégia de marketing. E aí, realmente, usando uma estratégia dessas bem simples, eu posso gastar somente 2%, no máximo 3% do meu faturamento em marketing. Lógico, sempre existe uma situação. Empresas que estão entrando no mercado, empresas que já estão no mercado e empresas que querem crescer novamente no mercado. Existem situações diferentes entre uma e outra, mas o marketing sempre vai ser essa troca de satisfação. Lembre-se, analisa e faz o quê? Estuda o marketing da tua empresa, estuda este mercado que a tua empresa está inserido e o movimento que ele está fazendo, para onde ele está indo. E tu vai notar uma coisa, que muitos negócios teus estão mudando aos poucos daquele princípio básico original no qual tu criou. Ele está mudando, sofrendo alterações. Isto é o marketing, ou seja, o mercado em movimento. E vamos nos adaptar a esse mercado e automaticamente criar um novo produto, uma nova sequência. Muito obrigado e até o próximo comentário. Cachoeira do Sul com tempo estável, sol entre nuvens e sem previsão de chuva. A temperatura mínima registrada foi de 15 graus e a máxima deve chegar aos 23. Para quinta-feira, a previsão também é de tempo seco e aumento da nebulosidade, mínima de 13 e máxima de 24 graus. Para sexta-feira, a meteorologia indica sol entre muitas nuvens, mínima de 15 e máxima de 26 graus. Confira como fica o clima em todo o estado gaúcho nesta quarta-feira. Após um começo de semana com instabilidade, a entrada de uma massa de ar seco garante um dia de tempo bom. O sol predomina entre nuvens na maioria das regiões do estado. Ainda pode chover em áreas da divisa com Santa Catarina. As mínimas ficam abaixo dos 10 graus e as máximas devem chegar aos 25. E agora vamos conferir as temperaturas máximas previstas para hoje. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, máxima de 24 graus. Para a capital, Porto Alegre, 23. Em Passo Fundo, no norte do estado, 22. E na região central, em Santa Maria e Santa Cruz do Sul, 23 graus. Para o litoral norte, Capão da Canoa e Tramandaí, também 23 graus. Em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, máxima de 22 graus. Veja a seguir, ONG Matilha se organiza em Cachoeira do Sul para apoiar ações de defesa e assistência aos animais. E ainda, a dificuldade para interpretar textos pode prejudicar o desenvolvimento pessoal e profissional. Mas há um remédio simples para o problema. Saiba qual logo depois do intervalo aqui no NT Sul. Inteligente. Livre. Singular. Criativo. Amoroso. Cuidadoso. Você, a imagem e semelhança de Deus. Cachorros te ajudam com exercícios físicos. Também te ensinam a ter bom gosto pela arte. Eles te ensinam a ter paciência. Cachorros também te ensinam a amar. A dificuldade para interpretar textos e contextos, articular ideias e escrever bem limita severamente o desenvolvimento pessoal e profissional de muitas pessoas. O hábito de ler pode ajudar e muito a melhorar a qualidade cognitiva.
Conforme prometi no comentário passado, hoje falarei sobre mais um problema dos semi-analfabetos funcionais, ou mais uma solução que a leitura pode trazer para a sua vida. Você já ouviu de algum estudante que, ao sair de uma prova, afirma que a prova não estava tão difícil, mas que precisaria de mais tempo para fazê-la? Se você está na condição de semi-analfabeto funcional, a pessoa aquela que não tem o hábito de ler, e então precisa várias vezes ler uma questão para conseguir fazer a ligação entre as ideias que as palavras expressam? Pois é, a falta do hábito da leitura deixa seu cérebro mais lento, porque do contrário, quanto mais você lê, mais seu cérebro cria habilidades para entender o código, e isso quer dizer mais vocabulário, mais interpretação, mais raciocínio, mais inteligência. E, portanto, mais rapidez na leitura de um enunciado. Por isso que vários testes realizados para suprir vagas de empregos, concursos públicos ou seleções para vagas de universidades são cronometrados e intencionalmente curtos. A finalidade de um concurso honesto é selecionar os melhores, e esses são os que pensam mais rápido, na determinada especialidade a que se propõe. Para descobrir o prazer de ler, você deve tomar duas atitudes básicas. Diminuir o tempo em que passa em frente às telinhas. Se você não fizer isso, não terá vontade de buscar outra forma de diversão e nem terá tempo para isso. E partir para a busca do livro, que irá te fazer gostar de ler. E repito o que já disse em comentários anteriores. Vá atrás. Se não gostar, pare de ler esse e passe para outro, mas não desista, não deixe de buscar boas leituras, aquelas que vão te fazer crescer em sabedoria e aperfeiçoar o teu caráter. Talvez ajude se você tiver a intenção ao procurar um livro. Quando ele corresponder à sua intenção, você já estará satisfeito, e o que pode despertar o maior desejo de ler. Ler outro livro. E depois que acontecer isso, a tendência é que as coisas passem a andar sozinhas. A partir desse fato, você vai ler cada vez mais e cada vez mais rapidamente, interpretando cada vez melhor e adquirindo um vocabulário mais rico, escrevendo muito melhor e tornando-se cada vez mais inteligente e capaz de governar as suas próprias vontades. Você tem uma opção de diversão e formação cerebral ao mesmo tempo. Não desperdice. Exercite seu cérebro através da leitura e torne-se mais inteligente. Educação é formação e transformação. Entre nesse processo para vencer. Vença, seja um vencedor. Até o nosso próximo encontro. Obrigada, Denise. Bom, há 8 dias do prazo final para o envio da declaração do imposto de renda, menos de 50% dos gaúchos acertaram as contas com o Leão. Quem atrasar vai pagar multa de no mínimo R$ 165 e pode chegar até 20% do imposto devido. Neste escritório de contabilidade, além dos clientes de carteira, outros chegam na época do imposto de renda. São principalmente idosos, autônomos, profissionais com várias fontes de renda ou pessoas que receberam receitas especiais no período, como precatórios ou questões trabalhistas. O objetivo é corrigir erros comuns e evitar a malha fiscal. Um exemplo que a gente pode dar é aqueles que fizeram alguma negociação com imóveis, por exemplo, que mesmo que ela não tenha nenhum imposto a pagar, ela deve declarar corretamente através do programa Ganho de Capital e informar na sua declaração de imposto de renda. Aqueles que recebem pensão, também é necessário informar o recebimento dessa pensão. Outro exemplo que até alguns anos atrás era desnecessário informar o CPF da pessoa doadora. Hoje não. O software fácil de ser operado torna a declaração do imposto de renda uma tarefa simples, mas o alerta para o preenchimento vale, porque a Receita Federal cada vez mais cruza dados.
Se houver algum erro, o governo está muito bem equipado para descobrir essas falhas. Até agora, mais de 940 mil gaúchos entregaram a declaração. Isso quer dizer que faltam 52% dos contribuintes esperados para o Estado, além dos contribuintes prioritários, que são as pessoas idosas com necessidades especiais e doenças graves. A ordem de entrega é o critério para o pagamento das restituições. O primeiro lote sai em 15 de junho. Movimento de Apoio Técnico Interdisciplinar das Ligações Homem-Animal, ou simplesmente Matilha. Essa é uma organização não governamental que se estrutura em Cachoeira do Sul na defesa e assistência aos animais. Darcy, a partir de agora, o grande objetivo deste grupo é reunir subsídios para elaborar um estatuto que vai nortear a forma de atuação da Matilha. Nós vamos conversar um pouquinho sobre isso com o vereador Marcelo Figueiró, que foi a pessoa que deu o pontapé inicial na ideia de criação desta ONG, e também com o Matheus, que atualmente é o presidente provisório do grupo. Matheus, em primeiro lugar, eu gostaria de saber assim, em que situação está a elaboração desse estatuto? Bom, estamos ainda em momentos de reuniões, né? Várias reuniões para determinar exatamente as diretrizes, os objetivos que essa associação, na verdade, tem para caminhar daqui para frente. Então, nós temos ainda uma assembleia que ocorrerá na Câmara de Vereadores de Cachoeira do Sul. Isso será no dia 7 de maio, às 19 horas, onde será o momento da formalização, né, porque, por enquanto, ainda as reuniões e os objetivos estão provisoriamente definidos, e lá sim será o momento exato, né, e o mais adequado para fazer toda a movimentação com as pessoas os quais nós queremos que se envolvam nessa associação, inclusive queremos que a sociedade abrace essa causa junto conosco. É o momento para as pessoas aderirem à ideia. Exatamente. Lá será definido exatamente todos os objetivos e os caminhos os quais essa associação vai caminhar para tentar solver os problemas que envolvem o nosso município com relação às questões de tratamento de animais. E será o momento, né, para isso, obviamente, e a formalização definitiva do estatuto para, através de projetos, angariar fundos, né, subsídios para facilitar os ambientes onde já existam, né, e a questão toda da educação da população no sentido geral, né, para que essa problemática toda seja ao menos controlável ou sequer, num futuro bem próximo, que ela não exista, né? Então, o objetivo principal não é recolher animais, né, mas sim ajudar de forma bem prática e objetiva todo o poder público, e a sociedade, obviamente, abraçando essa causa, ajudará também esses ambientes onde já existam esses animais, né, onde já são recolhidos e tratados, e que aconteça uma conscientização social no sentido geral, para que esse volume de problema não aumente ou que se reduza ao máximo possível, né? Que esse é o objetivo principal da Matilha. O grupo é todo formado por voluntários, né? Qual é o perfil inicial deste grupo? Na verdade, assim, todos nós, inicialmente, né, somos amigos, colegas de trabalho e de diversas áreas de atuação. Por exemplo, eu, advogado, temos contabilistas, administradores, enfim, uma série de pessoas, mas todos nós debatendo em diversos ambientes, né, nos quais nós nos reunimos, falávamos sobre esse tipo de problema, né, social da sociedade de Cachoeira do Sul, e resolvemos, de comum acordo, em montar essa associação com esses objetivos, e que eu acho e acredito que vai dar certo. Vai dar, se Deus quiser. Olha, eu vou falar agora também com o vereador Marcelo Figueiró. Marcelo, em primeiro lugar, a origem da Matilha. Matilha é uma sigla, né? Na verdade, Matilha, o pessoal sabe, Matilha é o grupo... Oi? Não deu certo, porque é Movimento de Apoio Técnico Interdisciplinar das Ligações Homem-Animal. Né? A gente fez uma brincadeira e deu Matilha, né? Brincou, na verdade, a gente pegou o nome Matilha e vamos ver o que dá para fazer com essas palavras, e funcionou bem legal. Acho que Matilha é um nome bonito, mas eu acho que mais bonito ainda é o trabalho que pode ser feito. Nós trabalhamos a questão da defesa animal desde o início do mandato, e uma das preocupações que a gente tem visto, a principal, eu acho, Cachoeira, é que as entidades que fazem esse serviço de recolhimento, de defesa animal, enfim, elas não conseguem desenvolver muito bem a sua parte burocrática, né?
que eu quero dizer com isso? Às vezes as entidades estão tão preocupadas com o recolhimento, e eu acredito que é isso que elas têm que fazer mesmo, porque a expertise delas, é isso que elas fazem muito bem, elas deixam de lado a possibilidade de fazer um projeto que busque recursos, elas deixam de lado, às vezes, conseguir organizar a sua própria questão administrativa, e nós pretendemos auxiliar nisso, né? Também pretendemos que a matilha possa desenvolver a questão das campanhas, que são muito necessárias, né? Hoje, por exemplo, envenenamento de animais dá multa da cadeia. E tem que ter alguém que diga isso para a população, que deixe bem claro isso para a população. E em Cachoeira ocorre muito nos últimos tempos, né? Ocorre muito, né? Várias vezes a gente tem visto nos jornais vários animais mortos, às vezes matilhas inteiras com problema de cachorros, né? Outra situação que necessita uma campanha é a questão da adoção consciente. A adoção consciente significa o seguinte: não basta tu pegar o cachorrinho e levar para casa por 3 meses, mas sim tu saber que aquilo é uma responsabilidade que tu vai ter por alguns anos, né? Quer dizer, não é só adotar, não é só levar o cachorrinho para casa para brincar por algum tempo, tu vai ter aquela responsabilidade por alguns anos, e isso tem que ficar claro para a população. A matilha se propõe a fazer essa divulgação, fazer essa explicação para a população, fazer palestras, fazer cartazes, fazer material gráfico, enfim, o que for necessário para conscientizar a população. Na verdade, Marcelo, matilha em Cachoeiro do Sul se transformou muito mais que o coletivo de cães, né? Virou uma sigla com uma missão especial, que, mal comparando, é o mesmo que a Amicus é para a cultura, a matilha vai ser para a proteção dos animais. Vai funcionar mais ou menos assim? A gente pretende dar essa assistência para outras ONGs, né, que já existem, estão estabelecidas e bem estabelecidas em Cachoeira, para que a gente possa auxiliar elas nesse papel que é o desenvolver a parte mais burocrática, técnica, né, de fazer projetos para buscar recursos, fazer projetos para buscar melhorias, né? Existem verbas disponíveis, Marcelo, que possam ser resgatadas e buscadas a partir desta ONG? No próprio município, nós tivemos uma reunião com o secretário de Meio Ambiente, ele disse que existem verbas que podem ser buscadas através do Conselho do Meio Ambiente. Esse é um dos locais onde se pode acessar. No judiciário também existem possibilidades, só tem que encaminhar projeto para buscar receita para se ter benefício para os animais, e principalmente tem muita ONG estadual, nacional, até internacional, onde tu consegue recursos, mas para isso tu tem que parar, sentar em cima do papel e escrever o projeto, né? A questão da matilha ter um nome interdisciplinar no meio da sigla é muito disso, porque quem que nós estamos buscando trazer para a matilha? São advogados, eu sou publicitário, professores, contabilistas, pessoas de todas as áreas que querem se envolver com a defesa animal e estão capacitados a fazer esses projetos, essas ações mais técnicas para auxiliar as outras ONGs. No último sábado, vocês trouxeram uma autoridade estadual em proteção animal a Cachoeira do Sul para subsidiar um pouquinho esse trabalho de vocês, né? Nós temos conseguido manter contato com várias pessoas que estão envolvidas nessa situação da defesa animal. Há um tempo atrás nós fomos visitar o deputado Gabriel Souza, que é um deputado que trabalha a questão da defesa animal, e esteve em Cachoeira a vereadora Lourdes Sprenger, que é, sem sombra de dúvidas, a principal autoridade na questão da defesa animal no estado. A Lourdes se elegeu apenas com a bandeira da causa animal, né, e o gabinete dela é um verdadeiro trincheira para quem trabalha a defesa animal em Porto Alegre, né? Então a gente teve a oportunidade de ter ela em Cachoeira para uma reunião muito uma reunião muito de discussão do que nós estamos fazendo, nos deu várias dicas, né, e vai ajudar muito a conversa que nós tivemos com ela no trabalho que vai ser efetuado pela ONG a partir do dia 7 de maio. E a vereadora Lourdes será a minha próxima entrevistada. É daqui a pouquinho no NT Sul. Darcy, voltamos com você. Pois é. Obrigada, Lena, mas daqui a pouquinho a gente continua falando da matilha. Depois do intervalo, nossa equipe conversa com uma das principais vozes da defesa dos animais do Rio Grande do Sul, a vereadora porto-alegrense Lourdes Sprenger, como a Lena falou. Ela tem ajudado a apontar rumos para a nova ONG. A gente volta já. Nossa, na hora, cara, aceitei aquela bolsa e a princípio era para ser guardinha. Pega essa vassoura, negão, varrendo e cantando, né?
Eu me formei em 2002 no curso de Pedagogia. Eu vim para a cidade de Itatiba, comecei a trabalhar, eu continuo na coordenação. Eu tive a oportunidade de vir aqui para a Rede Novo Tempo de Comunicação, liderar o departamento de jornalismo. E eu sou muito feliz assim por ter escolhido estudar no NASP. No NASP eu ajustei todas essas coisas, né? Então agora eu escrevia, eu lia, tocava. Eu tenho muita gratidão pela oportunidade que Deus me deu de viver essa experiência lá, de aprender e ser o que eu sou hoje, quem eu sou hoje. Meu nome é Daniel Salles. Meu nome é Érica Fazoli de Menezes. Eu sou Lisandro Winkler Stout. E eu sou o NASP. E eu sou o NASP. Eu sou o NASP. Conforme mencionamos no bloco anterior, a ONG cachoeirense Matilha se estrutura aos poucos e prioriza a elaboração do estatuto. A vereadora porto-alegrense Lourdes Sprenger, cujo mandato é direcionado à defesa animal, veio à Cachoeira prestar auxílio e conversou com nossa equipe. Lena Caetano. Darcy, a vereadora Lourdes começou o trabalho dela, a adesão oficial em defesa dos animais, a partir do ano de 2000, com a popularização das redes sociais. Isso ela comentou comigo agora há pouco. E aí eu pergunto, vereadora, como é que a partir daí se efetivou esse trabalho na prática? Eu escolhi um voluntariado, então esse voluntariado foi a Causa Animal. Nós nos agregamos em Porto Alegre pelas redes sociais, estendeu a nível de país e também pelo Fórum de Bem-Estar Animal que funcionou na Câmara Municipal de Porto Alegre de 2002 a 2009. Então, nós com esse trabalho nós fomos nos agregando, vendo outras possibilidades para mais doações, para o resgate e também para o controle populacional, que à época era muito difícil. Nós ainda tínhamos no país a cultura do extermínio e o nosso canil municipal também praticava, como todos os outros, e tudo isso foi uma luta, foi muito ativismo para as mudanças. As principais bandeiras, na verdade, que a senhora assumiu foram essas aí. Na época era o fim do extermínio, criamos uma lei que era um programa para o bem-estar de Porto Alegre e mais esterilizações. Também pensávamos na identificação, que não sabíamos bem como se procedia na prática. Na época era um tipo tatuagem na orelha dos animais. Hoje nós temos a microchipagem. E também na mesma época nós levamos em paralelo o caso dos cavalos que tombavam por excesso de carga, por exaustão, por pessoas que não sabiam manejar os cavalos. E também foi criada essa lei de retirada das carroças com inclusão social, que está na última etapa em Porto Alegre de implantação. Capacita o carroceiro para outra atividade com auxílio de verbas do BNDES. Vocês têm lá na Câmara de Porto Alegre uma frente parlamentar que trata especificamente da defesa dos animais, né? A frente foi um pedido da Proteção Animal quando eu me candidatei em 2012, né? Para continuar o fórum. O fórum era informal, então eu criei a frente parlamentar, que ela é oficial e todos os vereadores podem participar. Então nesta frente nós tratamos de todas essas questões, mensalmente uma reunião com 2 a 3 convidados, até o pessoal de órgãos públicos também participa, e fizemos encaminhamentos e conseguimos cumprir todos, né? Vamos até onde está o problema, principalmente se é órgão público, e tentamos minimizar a situação ou resolver definitivamente. Aqui em Cachoeira do Sul, qual a sua principal missão? De que maneira a senhora acha que toda essa sua experiência, essa bagagem vai contribuir para a formação dessa matilha?
Eu fiquei muito feliz do convite do Figueiró, da equipe aí, dos amigos, porque a Matilha é uma entidade que vai atuar de forma diferenciada. Ela vai procurar conscientizar, ela vai procurar auxiliar as ONGs existentes, porque ela vai ser uma ONG que não vai resgatar. E hoje a tendência é isso, as entidades não criarem mais canis e sim tentar fazer com que a sociedade auxilie na adoção, que não abandone, a sociedade não pode abandonar para os outros recolher, porque o poder público não tem condições de recolher todos os animais que são abandonados. E também nós vamos divulgar essa entidade a nível nacional, em todas as oportunidades, dizendo para que eles vieram, para assim conseguir inclusive que eles auxiliem as demais entidades na esterilização, em outros projetos de auxílio, ou quem sabe a microchipagem, um cadastro dos animais aqui vai ajudar bastante. Controle populacional, a senhora acha que é uma saída também? Nós trabalhamos nesses pilares. Primeiro a educação, a guarda responsável. Tu tem um animal, tu tem que cuidar, tu tem que esterilizar, tu não pode jogar os filhotes fora. Guarda responsável, tratar o animal de acordo. Depois o controle populacional, a esterilização, tem que ter esterilização. Nós hoje defendemos mais ainda, nós defendemos a microchipagem para identificar o animal e seu tutor, porque a pessoa sabendo que tem um controle, que todos sabem que aquele animal é dele, ele vai evitar de colocar na rua para nós protetoras ou para as ONGs resgatar. Então a gente trabalha nessa linha e tem que ter um conselho municipal que agregue essas entidades voltadas à causa animal. Porque muita gente não sabe, fala, mas estão cuidando de animais as crianças. Olha, o mercado animal hoje ele é promissor por mais 20 anos, conforme pesquisa nacional. Ele gera 800 mil empregos indiretos, 250 mil empregos diretos, tem os impostos, mantém os produtos de laboratório, mantém as fábricas de ração. Hoje os apetrechos, as pessoas compram roupinhas de inverno para os animais não passarem frio. Os próprios potinhos, tudo isso é fábrica que faz, né? Então, assim, é um mercado vantajoso, que traz retorno ao poder público, então é um nicho que precisa ser dado uma atenção. A senhora acha que a partir da organização de ONGs, de entidades assim legalmente constituída, esse seria um caminho ideal para que a proteção aos animais, para que o amparo a quem cuida desses animais seja efetivo? É muito importante as ONGs, se fortalece, a carga não fica só sobre uma pessoa, mas também o poder público tem que fazer a sua parte. Ele tem que entrar com políticas públicas, né? Porque só a proteção animal, só as ONGs não dão conta. Tem que ter programas maiores vindos dos municípios. Em Porto Alegre funciona essa parceria? Em Porto Alegre nós já temos uma tradição de ONGs e de grupos que não são ONGs, mas que se ajudam. Nós temos uma secretaria, que até eu participei dessa criação, e a secretaria tem um atendimento, mas ainda não por eu estar em outra cidade, eu vou dizer que tudo funciona bem. Precisa ainda ampliar essas políticas públicas, precisa dar mais conhecimento à população do qual o atendimento efetivo é dado e precisa de mais feiras de adoção para descentralizar na cidade e esvaziar o plantel que está lá alojado. Eu criei um apoio assim, a quem adotasse temporariamente, um desconto no IPTU para adotar animais registrados na prefeitura e assim fazer um rodízio, não ficar tanto tempo o animal confinado em canil. Na verdade, todo esse trabalho exige ou solicita a ação de voluntários, mas eu acho que a participação política é fundamental também, né? Através da política você fiscaliza, você cria leis e você tem um poder e até o respeito do executivo. O executivo são as prefeituras, no nosso caso. Eu sou vereadora, eu estou no legislativo e o executivo é a prefeitura. Nós temos poder de ação, sim, inclusive levar instâncias jurídicas, caso nós não tenhamos assim respostas do que se cobrar, né? Nós cobramos, nós temos documentos formais que podemos exigir do município certas ações e sabemos que hoje o Ministério Público está muito ativo nessa parte, tanto que teve 3 municípios que já foram julgados até no Tribunal de Justiça e eles vão ter que ter as políticas públicas, assistência e resgate. Nem que seja um início, mas essa são ações que já passou em 3 municípios do Rio Grande do Sul. Vereadora Lourdes, obrigado pela sua participação no NT Sul e sucesso, tá bom? Muito obrigada e não abandone, ajude as ONGs.
Tá, então, dado o recado, a matilha está surgindo com força em Cachoeiro do Sul em fase de elaboração do estatuto e nos próximos dias, com certeza, teremos mais novidades que estaremos acompanhando aqui no NT Sul. Darcy. E que seja um sucesso. Obrigada, Helena, pelas informações. O NT Sul desta quarta-feira termina agora. Continue com nossa programação. Às 7 da noite tem o Jornal da Novo Tempo. Amanhã eu espero você ao meio-dia. Tenha uma ótima tarde. Tchau!